Depois do tarifaço de 25%, os Estados Unidos avaliam aplicar uma nova taxa de 12,5% sob a alegação de que o Brasil importa bens produzidos com trabalho forçado, produzidos por países que não adotam boas práticas trabalhistas. Como esses itens chegam aqui mais baratos, isso causaria uma competição desleal com o mercado americano. No total, 60 países foram alvos da investigação. 5 produtos importados pelo Brasil estão na mira: alumínio, algodão, eletrônicos, baterias de lítio e tabaco. Berenice Leite, eu quero te ouvir aqui. Então, a gente está vendo que mexe na nossa indústria inteira, mexe no desenvolvimento também, já que mexe ali, né, com aquela área de eletrônicos. É interessante porque a gente tem um Ministério do Trabalho que tinha que estar atento em relação a isso, mas é só aparelhamento, primeiro, para fazer a escala, né, enfim, militância em relação à escala 6x1 e para articular sindicatos. Só, não existe nenhum outro tipo de trabalho que venha aí dessa pasta ministerial. Pois é, Geise. E o Brasil também tem uma peculiaridade, né, que são os tribunais específicos. Nós temos o TSE, por exemplo, que é do ponto de vista eleitoral, e temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E a gente fica se perguntando como é que essas questões passam batido, né? Diante de tudo isso, o governo mais do que nunca também precisa esclarecer, porque se essa taxação for aplicada, né, nós temos já 20%, 25% mais 12,5%, 37,5%. Então, os produtos brasileiros vão ficar cada vez menos competitivos. Isso vai impactar ainda mais na nossa balança comercial. Então, isso é muito grave, como se não bastasse o déficit, né, o rombo fiscal que o país já vive em fator de gastar mais do que arrecada, e olha que arrecada muito, né? Nós estávamos no último bloco falando justamente sobre o ex-ministro da Fazenda, que agora saiu do cargo porque vai concorrer aí ao governo no estado de São Paulo, mas ele ficou conhecido por ser aí um ministro muito competente no quesito de criar impostos, né? Foram 29, salvo me engano, né? 29 impostos criados só neste governo, o que já deixa aí o nosso país, né, numa situação muito calamitosa, até porque os produtos já sofrem aqui, né, o preço sofrem na pele a inflação. E aí, ao passo que nós temos as exportações brasileiras, para trazer um equilíbrio nessa balança comercial, com esse tipo de taxação fica difícil de acreditar que nós teremos algum tipo de recuperação instantânea. Muito pelo contrário, né? A partir do ano que vem, ainda que tenhamos uma troca de gestão, vai ter que aplicar de forma muito drástica essa austeridade no nosso país. E, Geise, tem um ponto importante também que o governo Lula está tentando justificar que não precisa dos Estados Unidos, caso realmente essas tarifas sejam aplicadas. Essa de 25% já está certa, né, a partir do dia 22 de julho. Mas eles estão alegando que vão buscar novos parceiros comerciais, mas não é assim, né, da noite para o dia que se faz esse tipo de parceria, né? Esses acordos bilaterais são construídos com o tempo. E é claro que os principais países que pagam melhor sobre os produtos brasileiros, os Estados Unidos, como o segundo maior parceiro comercial, certamente vai deixar o Brasil na mão. E quem perde, sem dúvida, é a nossa economia, e o consumidor final também vai sentir isso, viu, Geise? Fabi Barroso, a gente tem então aí essa possibilidade, 12,5% de taxação ao Brasil. Vale ressaltar, o nosso país já não está sendo atrativo para os empresários, não à toa empresas estão indo para o Paraguai, por exemplo. A gente tem até aquele exemplo da própria Van, que está aí tentando construir essa ponte com o Paraguai, porque o país lá é muito mais atrativo. Então, isso prejudicaria ainda mais a gente. A gente tem também aspas de agora do Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, que era nosso ministro aí das indústrias, desenvolvimento e tal, mas saiu porque vai fazer chapa de novo com o Lula. Ele disse que as taxações são injustas e descabidas. Descabida, talvez não seria se ele lesse o documento dos Estados Unidos e observasse que muitas alegações ali, infelizmente, o Brasil tem razão. A gente não consegue negar a destruição da Lava Jato. A gente não consegue negar que o Brasil, de fato, não combate mais a corrupção como combatia, né? O símbolo maior disso é o próprio Lula, está no poder com a ajuda do judiciário brasileiro, né? Tem vários apontamentos, mas eu me apego nesse porque é uma pauta que todo brasileiro compreende, como também todo brasileiro compreende
que existe sim uma força muito grande para tentar colocar o Brasil, economicamente falando, no mais puro e baixo nível, né, para depois tentar vender solução. É o governo do caos, né? A gente já estamos com PhD já em governos de caos, porque o Lula, né, vai dar 17 anos, né, somando tudo, e realmente, né, gente, é muita coisa. Mas esperamos aí que tenha uma mudança de rumo, inclusive com o Geraldo Alckmin também saindo da cena do crime, como ele disse, né? Acho que isso é importante, mas essa questão de trabalho escravo no Brasil, eu trabalhei bastante tempo na Justiça do Trabalho no preventivo e, pasmem, o Brasil tem muitas denúncias de trabalho escravo, né? Então, é algo ou equiparado a trabalho escravo. É algo que precisa ser olhado, não é? Não dá para somente criticar, somar. O próprio SCAF, eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que essa tarifa, né, se for colocada a mais, vários países também vão recebê-la. Então, isso se igualaria, mas o grande problema são os 25%, porque aqui só o Brasil está sendo taxado nos 25%. Né? Então, olha também como a gente vê nessa fala do SCAF, quando ele faz essa observação, que não se olha para o problema em si, né? Eu fico pasma com isso. Não falam dos problemas apontados, não falam de soluções que poderiam ser ofertadas aí para os Estados Unidos para resolver os problemas apontados objetivamente. Se fala somente de negociações técnicas e sempre apostam na dependência do mercado americano aos produtos brasileiros, que se fala no Brasil em diversificar os mercados, o oposto, né? O que o Brasil ele pode muito bem substituir o mercado brasileiro se ficar na insistência desse tipo de diálogo que somente vai ficar olhando para as questões específicas e mostradas, né, nessa parte técnica, mas as questões políticas e as questões também técnicas apontadas que a gente não viu ninguém com maturidade abordar e falar, olha, este ponto aqui tem essa contrapartida aqui que nós podemos fazer. Não vemos, né? Então, assim, vejo que neste governo aqui já está encerrado esse tipo de negociação com os Estados Unidos e tudo que tiver para ser aplicado, eles farão. Olha só, Mauro Vieira também está em coletiva de imprensa e diz o seguinte, que medidas serão tomadas em relação a esse tarifaço de 25% e que essas medidas em breve serão anunciadas. Nós estamos acompanhando aqui, trazendo a cobertura para a nossa audiência desse tarifaço de 25% dos Estados Unidos em cima do Brasil. O governo americano sendo muito claro que tudo isso foi em decorrência do ego do presidente Lula. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.